Bom, então vamos recomeçar nosso estudo, recomeçar não, continuar o nosso ciclo do Felicidade Genuína. E a gente não terminou, acaba que não terminou, eu estava viajando também, me enrolei toda lá na viagem, não consegui conduzir o último encontro que eu queria no ano passado. E a gente ainda falta um pedacinho para terminar da parte 3, que é o finalzinho da alegria empática e equanimidade. Então, vamos retomar a partir desse ponto. No livro físico é a página 162, se alguém tiver com o livro físico. E no Kindle, daqui a pouquinho a gente já vê. Mas antes de entrar mesmo na leitura, eu acho que a gente podia só fazer uns minutinhos de silêncio, né, para trazer a presença, a respiração. Eu acho que é uma boa forma da gente começar, recomeçar o nosso ciclo, né? Então vamos, se quiserem fechar a câmera, deitar, fica à vontade. Então vamos começar encontrando uma postura confortável, né? Busque uma postura de conforto para o seu corpo, alinhe aquilo que você sentir que precisa, quadril apoiado na cadeira, a coluna elevada. Faça os ajustes que seu corpo precisar. E aí, então, vamos só sentir a respiração. Deixa a respiração fluir, solta, livre. E para recomeçar o nosso ciclo de estudo, vamos relembrar a nossa motivação. Relembrar e renovar, na verdade, a nossa motivação mais elevada. O motivo pelo qual nós escolhemos dedicar este tempo ao encontro, à prática. E nós podemos formular as nossas aspirações individuais, como cultivar um coração puro, aberto, enchido de bondade amorosa, compaixão. Que nós possamos cultivar as virtudes, que nós possamos nos mover no mundo a partir dessas virtudes e dessas qualidades. E então, imbuídas dessa motivação inicial, vamos trazer a presença para esse momento, relaxar, soltar todas as tensões. Vamos gentilmente recolhendo todos os nossos sentidos do ambiente externo. Recolhendo a atenção, audição, a visão e o olfato, a própria consciência mental. Todas as portas de percepção repousam nesse momento, livre de conceituações. Repousa simplesmente no momento presente.
Tome mais 3 respirações suaves. Inspirando, você percebe que inspira. E expirando, você simplesmente percebe que expira. Sem controle, sem direcionamento. E então, repousando em sua própria base, estável, clara e luminosa, nós nos abrimos para dar sequência ao nosso ciclo de estudos. E aí, cada um a seu tempo, vai retomando o movimento, tomando a interação com a tela. Um espaço onde você está. E aí, então, vamos nos preparando para seguir com o nosso estudo. Seguir até a culminância do nosso caminho, que é o cultivo da própria felicidade genuína. Só uns minutinhos, então, para a gente chegar. Oi, Leila. Tudo bem, querida? Tudo bem, vocês? Tudo bem, que bom, né? A gente aqui de novo. Super feliz que a Muito gente bom. recomeçando. Só esses minutinhos para a gente chegar e assentar a nossa presença, né, gente? Relembrando sempre da nossa motivação inicial. A motivação é o combustível que vai trazer para a gente a energia para a gente seguir praticando, seguir estudando, seguir contemplando esses pontos todos que a gente tem contemplado juntas desde o abril do ano passado, né? Então, a motivação, qual é a nossa motivação? Cada uma de nós certamente vai ter uma em particular, né? Tem uma busca particular. Mas de uma forma mais geral, mais abrangente, a motivação que engloba, vamos dizer assim, todas nós, eu acredito que é essa motivação de cultivar um estado de ser, uma qualidade de presença, né? E uma qualidade de ação mais lúcida e imbuída de qualidades que a gente sabe que a gente tem, mas que a gente às vezes não consegue reconhecer, né? Então, acho que essa motivação de perceber, de cultivar e de desenvolver essa habilidade de nos movermos e nos relacionarmos a partir dessas qualidades é uma motivação comum a todas, não é? Cultivar a bondade amorosa, compaixão, alegria, né? Essa capacidade essa de regozijar-se, né? De nos regozijarmos com as virtudes, com as alegrias, com as conquistas dos outros, com os passeios das amigas que a gente vê as fotos e fica feliz, parecendo que a gente está lá também, né? Isso tudo é parte, está contemplado dentro dessa experiência de alegria empática, né? Dessa alegria que abarca tudo, independente de ser um prazer pessoal, mas a gente tem essa capacidade de se alegrar mesmo, de ficar feliz com as conquistas e as alegrias das outras pessoas, né? Então, acho que nós buscamos isso também, né? Desenvolver isso em nós, é uma motivação também. E a equanimidade, que é a quarta das 4 virtudes, as 4 qualidades incomensuráveis que a gente está comentando nessa parte 3, que é também, eu acho, um combustível para os nossos encontros e para a nossa prática, desenvolver essa habilidade, né? Eu chamo de habilidade, talvez vocês tenham uma outra palavra para definir melhor,
mas essa habilidade de olhar para todas as pessoas e não colocar em caixinhas cada pessoa. A pessoa que a gente gosta fica nessa caixinha e eu desejo que essa pessoa seja feliz. A pessoa que eu não gosto vai ficar nessa caixinha e eu vou desejar que ela sofra para sempre. E esses aqui, que não fede nem cheira, como diz por aí, né? Vai ficar aqui, tanto faz. O que acontecer com eles não me importa. Então, a equanimidade traz para a gente uma capacidade de olhar para todos esses seres sem fazer distinção entre eles, né? É conhecer todos como iguais. E essa é uma das virtudes das 4 qualidades aqui, eu acho que é uma das mais difíceis, né? Mais desafiadoras, assim, da gente realmente, se a gente olha para as nossas experiências e contempla a nossa própria vida com muita sinceridade, a gente vai perceber que a gente não consegue ser equânime mesmo, né? Com todas as pessoas, desejar o mesmo para todos. Ainda não é possível. Mas a gente vai desenvolvendo essa habilidade pouco a pouco. Também a gente não precisa querer fazer, ser enfim, um grande praticante que já realizou essa capacidade de se mover a partir dessas qualidades, mas a gente vai percebendo pequenas mudanças que já fazem uma diferença na nossa relação com as outras pessoas e com o mundo, não é? Bom, estou falando do meu lugar aqui, né? Como é que vocês sentem, assim? E tudo isso, na verdade, só para encerrar essa fala inicial, perceber todas essas qualidades e a possibilidade de cultivá-las é uma motivação para que a gente continue aqui, né? Nesse encontro, nessas trocas, nessas leituras, nas práticas formais de meditação. Eu acho que a nossa motivação, ela contempla também esse desejo, né? De desenvolver essas qualidades em nós. Então, aí a gente lembra disso, né? Principalmente agora que a gente está retomando, começando esse ciclo, né, desse ano, a gente se lembrar disso, né? Dessa motivação comum a todas. Acho que é muito, muito bom, assim, a gente renovar essa motivação e renovar esses votos, né? De cultivar isso em nós. Como é que vocês sentem? Percebem? Bem isso que você falou, Aline. A vida é bem mais leve. Vai ficando, Muito, né? muito bom. Vai ficando, sim. É muito bom mesmo, eu também acho, Marlene, também acho, meninas. Vamos seguir um pouquinho então com a nossa leitura? Alguém quer compartilhar alguma coisa nesse momento inicial, falar qualquer coisa? Que seja assim, eu não me lembro de nada que a gente falou até aqui. Que a gente ficou um tempinho, né? Sem nos vermos, mas eu vou fazer aqui uma recapitulação. Vou achar aqui o nosso. Vou tentar aqui lembrar um pouquinho, fazer um sobrevoo ao nosso. Aqui. Ao nosso percurso até aqui, né? Nós começamos lá no ano passado, se não me engano, foi abril. Tenho certeza que agora foi abril ou março, mas enfim, já faz um tempinho, né? Nós começamos a busca, na verdade, nossa busca com esse estudo é cultivar a felicidade genuína, né? Essa qualidade de ser, de estar no mundo, onde nós desenvolvemos essa capacidade de estar bem, independente das circunstâncias externas. Isso, falando de uma forma simplificada, é a felicidade genuína, essa capacidade, né, de nos sentirmos bem, permanecermos bem, mesmo que o mundo externo, que o ambiente externo esteja ruindo. Essa é a nossa busca com as práticas e o estudo desse livro. Então, a gente começou refinando a atenção. Lembrando que a atenção é sempre o elemento que nos conecta com o mundo externo, né? Então, a qualidade da atenção, se tem uma atenção muito dispersa, vai ser difícil da gente conseguir perceber as nossas dificuldades e mais difícil ainda de trabalhar nessas dificuldades, lapidar a mente para todo o caminho que vem adiante, né? Então, a atenção é o elemento básico inicial. E a gente buscou na parte 1 do livro refinar a atenção, desenvolver a qualidade da atenção, estabilidade, clareza, né, vivacidade, todo esse trabalho relacionado à atenção nós fizemos na parte 1 do nosso estudo, lá no ano passado.
E aí falamos sobre relaxamento, falamos sobre estabelecer a mente no estado natural, que é perceber como os movimentos incessantes da mente nos arrastam para situações de sofrimento, nos arrastam por movimentos repetitivos da vida, reincidindo, né, em situações que a gente às vezes gostaria de superar, mas se vê deslizando de novo nas mesmas situações. Então, a gente contemplou todo esse espaço da mente, de onde tudo isso emerge, para reconhecer esse movimento e tentar pacificar, não se emaranhar, não se grudar nos eventos mentais e ser arrastado por eles, né? A gente estabeleceu a mente no estado natural, ficam em repouso e simplesmente percebemos esse movimento todo acontecendo no espaço da mente. E aí, refinamos ainda mais essas práticas de atenção, as práticas de shamatha, com a consciência de estar consciente, simplesmente repousando nesse espaço mais abrangente, tá? Além do espaço mental, que é a nossa própria consciência. Então, a partir dessa percepção clara de estar consciente, nós nos sentamos aí e apenas percebemos essa lucidez natural, essa luminosidade natural da nossa própria experiência. Então, seguimos a partir daí para as práticas de insight, onde nós usamos a atenção que nós cultivamos, na parte 1 do livro, para reconhecer a natureza de todos os fenômenos, a natureza dos fenômenos físicos relacionados ao corpo, a natureza dos fenômenos relacionados aos sentimentos, que aqui não são emoções, né? São aqueles sentimentos de gosto, não gosto, tanto faz, que nos faz ter apego, aversão ou indiferença. Então, a gente contemplou tudo isso, a natureza dessas experiências. Aí, usamos a atenção também para investigar a natureza da nossa própria mente. Lembram? Onde é que está esse espaço? Quando você olha para sua mente, para os eventos que surgem na mente, eles surgem de onde? Quando eles surgem de algum lugar? Para onde que eles se mantêm quando eles estão presentes? E quando eles vão embora, para onde eles vão? Então, a gente foi investigando a natureza desse espaço da própria mente e a natureza dos próprios eventos mentais, que aí a gente entra aqui também nos fenômenos, né? Então, a gente foi observando tudo isso, para ver se esses eventos todos têm uma existência inerente, né? Se eles existem por si sós, ou se eles existem a partir da relação que nós temos com ele. Quando uma aparência surge, enquanto um evento, seja o corpo, um sentimento, um fenômeno mental, um evento mental, ou qualquer fenômeno que se apresente para os nossos 6 sentidos, né, os sentidos físicos mais a consciência mental, quando a gente olha para tudo isso, existe algo nessa experiência que seja verdadeiro ou existente por si só? Ou tudo isso que a gente percebe surge na dependência desse percebedor, dessa pessoa que observa e percebe aquilo? Se lembram que a gente falou sobre isso lá nos idos do ano passado? E aí a gente foi trabalhando aqui para desconstruir essa noção tão sedimentada que a gente tem de que as coisas, as pessoas e os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias experiências internas são muito sólidas. A gente foi trabalhando para desconstruir essa sensação de solidez e perceber que essas experiências todas se manifestam a partir da relação que nós temos com ela, a partir dos atributos que nós damos a elas, né? E aí, se a gente tira esses atributos, essas conceituações todas, o que que sobra dessas experiências que a gente tem como tão real, tão sólida e tão existente por si só? Quando a gente tira todos os atributos, o que que sobra disso? Aí a gente percebe aqui, na parte 2, que tudo isso que gera tanto sofrimento para a gente, na maioria das vezes, eu vou dizer na verdade que todas as vezes, mas não vamos ser tão radical ainda por enquanto, surgem as aflições porque nós atribuímos conceitos, nós atribuímos experiências, nós atribuímos um lugar na nossa própria vida para essas situações e tomamos isso como sendo inerentemente real e necessário. A gente não vê outra possibilidade para aquilo que está surgindo, se apresentando. E aí, se a gente vai destituindo, tirando todos esses rótulos,
a gente vai perceber que na experiência em si não existe o sofrimento. Na aparência que surge em si, não existe o sofrimento. As aparências antecedem, na verdade, né, toda essa conceituação, todas essas elaborações que nós fazemos acerca dela. Então, nela mesma, não há sofrimento. O sofrimento surge a partir de tudo que nós colocamos nessa aparência que surge, todos os atributos que nós direcionamos e rotulamos a essa aparência, né? Se lembram disso, gente? Essa é super importante esse capítulo, né? Para a gente ir tirando mesmo essa solidez de tudo que faz a gente sofrer tanto nessa vida. Que a gente lembra que a gente tem como busca aqui o cultivo da felicidade genuína. Então, para conseguir cultivar a felicidade genuína, nós precisamos, sim, identificar as causas do sofrimento. Como é que esse sofrimento se constrói? E se a gente identifica, reconhece as formas como esse sofrimento é construído, a gente pode simplesmente soltar, né, desconstruir essas causas de sofrimento. E aí a gente está caminhando para nutrir um terreno interno, de coração e mente, onde podem florescer um bom coração, né, imbuído da bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade, que são as 4 incomensuráveis que a gente está terminando, finalizando agora, né, no capítulo 10 do livro. Então, nós percorremos todo esse trajeto aqui do livro para culminar, por enquanto, nesse coração florescendo as qualidades incomensuráveis, né? E aí a gente vai seguir depois com Bodhicitta, prática diurna e noturna de yoga dos sonhos e a grande perfeição, que é o Dzogchen. Mas isso aqui a gente vai deixar para a hora que chegar. Vamos seguir aqui hoje com a equanimidade. Então, só aqui recapitulando todo o nosso percurso até esse momento, né? Vocês se lembram que foi todo esse percurso, todo esse monte de coisa falada, esse monte de meditação feita? Querem comentar alguma coisa? Ficou dúvida? Aline, Sim, é correto dizer que a parte 1 são as técnicas, né, para acalmar a mente, então são shamatha, e a parte 2 já são práticas analíticas, já vipassana. isso mesmo, exatamente. Não é só correto, não, é isso mesmo. E a 3 são as práticas do coração, Isso, né? isso, isso. Abrindo o coração. Que no caminho, para a gente conseguir realmente cultivar a felicidade genuína, só a prática de shamatha e vipassana, elas não são suficientes, né? Porque senão a gente cai no estado, quando a gente consegue cultivar um estado de profunda aquiescência meditativa, culminância de shamatha, é um estado de bem-aventurança, né? De bem-aventurança, de luminosidade, de uma presença muito, muito, muito agradável. Então você pode repousar simplesmente nesse estado de quiescência, que é maravilhoso. A gente acalmou a mente, todo esse fluxo mental incessante atenuou. É como se estivesse adormecendo todos esses conteúdos enlouquecidos da nossa mente. Então, a gente realmente alcançou essa quiescência, que é um lugar maravilhoso de ficar, né? A gente está ali, a gente quando pratica e sente, né? Essa sensação de bem-aventurança é maravilhoso, dá vontade de ficar mais tempo, né? Mas isso, não, primeiro, vai tornar a mente funcional. A gente vai usar essa mente para todo o resto do caminho. Mas se a gente parar aí, a gente não liberou nenhuma aflição mental, elas estão só adormecidas, e a gente vai cair no nível de indiferença, né? Pode cair nesse nível de indiferença. Ah, eu vou ficar aqui porque isso aqui está muito bom, né? Eu não quero nem saber quem está aqui morrendo lá e sofrendo, que se atenha com as suas próprias dificuldades, né? Então a gente pode cair nesse lugar, né, de indiferença. E não é essa a busca. Então, a gente alcança aqui a essência, realiza a chamata, não é o nosso caso ainda, mas a gente já cultiva essa mente mais funcional para usar e analisar a natureza da realidade, de todos os fenômenos. E aí, quando a gente reconhece
que todos os fenômenos, seja corpo, sentimento, mente ou fenômenos demais, todos esses fenômenos, eles não surgem por si sós, eles só surgem e têm poder sobre nós a partir dos atributos que nós damos a eles. A gente está começando e trabalhando para cortar pela raiz as aflições mentais. Aí sim, quando a gente tem uma realização de Vipassana, aí todas as aflições mentais, elas foram realmente eliminadas. Então, a gente precisa da atenção, da quiescência meditativa, para conseguir reconhecer a natureza dos fenômenos e eliminar todas as causas de aflição. Se a gente parar por aí sim, a gente fica numa indiferença absoluta, porque eu já reconheci que tudo depende daquilo que eu atribuo. Então, eu não vou atribuir nenhum conceito, nenhum sentido a nada, porque, na verdade, as coisas são destituídas de conceito e de função e de tudo, né? As coisas não existem por si. Então, se eu deixo de atribuir esses valores todos, aquilo deixa de existir. E aí, se deixa de existir, eu não vou sofrer, porque aquilo simplesmente não existe. E não é assim, né? Porque, na verdade, a gente está olhando para como nós construímos essa rede que gera sofrimento. Mas se a gente parar, cortar todas as causas do sofrimento, que, né, esses equívocos, delusão, apego, fixação a identidades, a gente elimina tudo isso. E fica só repousando, a gente cai numa indiferença completa, numa apatia diante do mundo. E, na verdade, o sofrimento está por aí, né? E a gente precisa fazer muitas coisas para viver, a gente não está vivendo isolado numa caverna. Então, a gente está em interação com o mundo. E aí, se a gente repousar só nesse aspecto, de reconhecer a natureza não dual das coisas, a gente vai cair nessa indiferença, nessa apatia. E repousar numa indiferença e apatia não é felicidade genuína, né? E aí a gente então precisa reconhecer tudo isso, maravilha, o campo está limpo, né? O campo do nosso próprio coração e mente está completamente limpo. E o terreno está com todos os nutrientes possíveis e necessários para que floresça, então, as 4 qualidades incomensuráveis. Aí a gente cultiva bondade, compaixão, alegria e equanimidade. E a partir dessas 4 qualidades, nós olhamos para o mundo e reconhecemos tudo que a gente pode fazer ou não, por nós, pelo nosso próprio movimento da vida, e pelo outro que está em sofrimento. Então, a gente reconhece e age a partir dessas 4 qualidades, e não mais das nossas aflições, né? Então, esse é o caminho até aqui. A diferença seria, né, Aline, de um caminho, se a gente parasse lá no 1 e no 2, não seria um caminho Mahayana, porque não teria a compreensão da compaixão e de querer sair do sofrimento, não só individual, mas para todos os seres, né? Isso. E aí, esse é um ponto super importante que diferencia o caminho também que a gente segue, né? Que a gente pratica. E aqui nesse contexto, que vai diferenciar e fazer tem toda a necessidade para o cultivo da felicidade genuína, que é o cultivo de bodhicitta, que a gente vai falar no próximo capítulo. Que a gente não está buscando só pelo nosso próprio bem-estar, nós já passamos por todo tipo de aflição e sofrimento. E nós encontramos uma forma de nos liberarmos dessa aflição e sofrimento. E aí, quando a gente olha para o mundo e vê tantas pessoas sofrendo como nós mesmos já sofremos, a gente olha para esses seres e sente compaixão por eles, né? A gente deseja realmente que eles consigam superar as causas do sofrimento. E aí, se a gente já desenvolveu esses meios hábeis, o que que a gente vai fazer? Estender a mão para esses seres e tentar ajudá-los da forma que for possível. E aí, tá a bodhicitta. Nesse anseio e nessa ação em benefício de todos os seres, né? Mas a gente vai falar mais no capítulo seguinte. E bodhicitta é uma coisa super maravilhosa, assim. Aí tem as diferenciações, mas não vou me ater a isso agora, não. Vamos seguir para finalizar o nosso capítulo de hoje, né? Mas deu para fazer, assim, relembrar, né, desse nosso percurso até aqui?
Tudo bem, Leila? Esclareceu aí? Na verdade, você já sabia? Você já estava certo? Estava só confirmando. Mas confirmou. Então, vamos seguir um pouquinho com a nossa leitura? Vou botar aqui. Espera lá, eu acho que eu vou encontrar a primeira página que a gente estava, porque aqui está meio ruim para eu fazer isso pelo. Deixa eu aqui mesmo. Então, a gente está finalizando o capítulo de alegria empática e equanimidade. Nesse capítulo, nós fizemos na primeira prática, na primeira sessão de meditação, né, uma prática de alegria empática, onde nós olhamos para nosso caminho, né, reconhecemos as nossas virtudes, reconhecemos a presença daquelas pessoas que nos apoiaram, que nos ajudaram, que nos ensinaram, ou aquelas pessoas que simplesmente foram uma presença marcante e positiva na nossa vida, né? Reconhecemos essas pessoas, a presença delas, a influência delas nas nossas próprias vidas, e nos alegramos por tê-las encontrado, por ter aprendido com elas, né? E aí olhamos para essas virtudes todas das outras pessoas e nos alegramos também porque essas pessoas, manifestando essas virtudes, agem pelo bem, pelo benefício de muitas outras pessoas, né? E aí na segunda prática, na segunda meditação, fizemos uma meditação de equanimidade, onde nós treinamos esse olhar, né? Essa habilidade de reconhecer todos os seres como não únicos, mas como seres que têm uma busca comum. Aqui a humanidade compartilhada entra também, né, gente? A gente olhar para todas as pessoas, mesmo aquelas. Aí, durante a prática formal, a gente olha para as pessoas que a gente ama, aí a gente percebe que a gente consegue desejar que elas fiquem bem, que elas sejam felizes, né? Olha para aquelas pessoas que são mais ou menos ou indiferentes, e a gente busca esse sentimento nessa no nosso coração de que essas pessoas também elas buscam ser livres de sofrimento, elas buscam realmente serem felizes, e a gente deseja isso para elas. E a culminância da prática de equanimidade, a gente olhar para aquelas pessoas que são nossos inimigos, vamos dizer inimigos entre aspas, mas são pessoas que a gente sabe que nos querem mal, ou que ficam felizes com a nossa dificuldade, né? A gente olha para essas pessoas e tenta desenvolver esse mesmo desejo equânime de que essas pessoas superem as causas do sofrimento e consigam ser genuinamente felizes, né? Então, essa é a grande equanimidade, né? A gente desenvolver essa capacidade de reconhecer todos os seres e desejar que todos eles, inclusive aqueles que a gente vê, eu já falei disso antes, né? Fazendo atos que a gente considera absurdos, a gente olha para essas pessoas e aspira, sinceramente, de coração e mente, que elas superem as causas do sofrimento e que cultivem as causas da felicidade genuína. E aqui é um ponto super importante, porque essas pessoas mais difíceis, né, que cometem atos terríveis, a gente olha para elas e pensa, mas como eu posso desejar que elas estejam felizes, né? Mas aqui é um desejo, vocês percebem que vai além da felicidade, que não é um desejo de que a pessoa seja feliz. Deixa eu parar só um pouquinho. Seja feliz. Aí, tenha prazeres hedônicos, felicidade fugaz. É um desejo de que ela reconheça as verdadeiras causas da felicidade. E fazer qualquer tipo de mal, busca por poder, cobiça, inveja, nada disso é causa de felicidade. Então, quando a gente deseja a felicidade genuína para essas pessoas, a gente está desejando que ela vá muito além dessas causas equivocadas que elas buscam, que elas superem as causas do sofrimento e todo esse equívoco, né, de buscar por poder, aquisições materiais desenfreadas, que destrói natureza, né, que destrói vidas. Tudo isso não é causa de felicidade. Então, a gente deseja que a pessoa supere as causas do sofrimento. E essa busca incessante através das 8 preocupações mundanas, né, isso é causa de sofrimento. Quando a gente deseja para esses seres que eles superem as causas do sofrimento, é para eles superarem todas essas delusões, né?
essas compreensões equivocadas de que essas destruições, essas acúmulo enlouquecido de coisas materiais, vão trazer felicidade para ela. Então, entenda que o desejo, essa aspiração, ela é muito mais profunda, né? Não é uma coisa superficial, mas como eu posso querer que ele seja feliz? Porque se ele for genuinamente feliz, ele não vai fazer nenhuma besteira. Ele não vai fazer mal para ninguém. Esse que é o ponto, né? Essa que é, para mim, foi uma virada de chave bem grande, assim, com a prática de equanimidade, porque era difícil desejar que pessoas que eu vejo fazendo mal fossem felizes. Mas aí a gente percebe que essa felicidade que a gente deseja, ela é muito mais profunda, não é uma felicidade como a pessoa está buscando, ou uma felicidade hedônica desse mundo comum, né? É muito mais profundo do que isso. Então aí fica mais fácil, pelo menos ficou para mim, né? Olhar para essas pessoas de forma equânime. Mas isso tudo é um treino mesmo, né? A gente vai treinando e vai percebendo o que que pega para a gente, que hora que tem essa virada de chave, né? Tudo bem? Então vamos seguir. Aí a gente parou aqui na contemplação adicional da segunda meditação, que é a meditação da equanimidade. Então, o Lama diz que cada vez que encontrar sofrimento no mundo, seja percebendo-o diretamente ou pela mídia, você pode fazer a prática de Tonglen. A gente fez essa prática lá no capítulo de compaixão. Essa palavra tem a conotação de tomar para si o sofrimento e o mal do mundo. Lembra que a gente visualizava a pessoa sofrendo e na forma de uma nuvem de fumaça escura, a gente trazia o sofrimento para o centro do nosso coração e oferecer alegria e virtude para todos os seres. Então a gente toma o sofrimento do mundo para a gente e oferece alegria e virtude para todos. Sempre que se deparar com o mal, a cobiça, a ilusão e o ódio que geram tanto sofrimento, em vez de pensar que você é superior e criticar os malfeitores, pratique Tonglen. Se a gente lembrasse disso, né, gente? A cada hora que a gente vai viver praticando Tonglen o dia inteiro. Mas se a gente se lembrar disso algumas vezes, eu acho que faz uma diferença enorme na nossa relação com o outro. Todos nós sabemos por experiência própria como é ser ganancioso, deludido e detestável. É duro, né? Mas a gente sabe mesmo, né, gente? Inspire e purifique a negatividade com a aspiração, que você possa, assim como eu, ser livre. Em outras palavras, o mundo inteiro pode ser um catalisador para a sua prática do Dharma, para a sua prática, né, desse caminho. Em vez de reagir com a dor, tristeza ou depressão, responda compassivamente. Um dos melhores momentos para praticar Tonglen é quando está assistindo ou ouvindo o noticiário. Isso é verdade. Se sua situação de vida deixa pouco tempo para meditação formal, a gente não tem tempo de sentar na almofada, ou às vezes não tem ainda o hábito mesmo, né? Pratique enquanto assiste o noticiário. O Tonglen pode abranger todo o drama do mundo, todas as suas misérias e os seus conflitos. Praticá-lo diariamente pode ser muito transformador. Mas você precisa ganhar agilidade. No decorrer do dia, se encontrar alguém tendo um comportamento desagradável, saque o seu Tonglen. Quando encontrar alguém sofrendo, faça a mesma coisa. Quando notar uma pessoa procurando ativamente a felicidade, junte-se a ela com a sua prática de Tonglen. Pratique 1 minuto aqui, 15 segundos ali. É uma prática maravilhosa, uma das joias que coroa as centenas de meditações que os tibetanos têm preservado e desenvolvido ao longo dos séculos. Como seria bom, né, que a gente conseguisse realmente lembrar disso? Porque a gente tem o hábito de se ater à prática formal, né? Porque tudo isso que eu já falei um trilhão de vezes, eu repito sempre a mesma coisa. Mas tudo isso que a gente pratica, cultiva sentado, na meditação formal, quando a gente levanta, a gente leva isso com a gente para o mundo. Então, se a gente sentou e cultivou a compaixão, a partir da prática de Tonglen, né, dar e tomar para si e doar, a gente pode fazer isso a qualquer momento. Se está no sinal, aí mesmo aqui em Londrina, que é uma cidade menor, a Claudinha que vive em São Paulo, então tem contato com isso, acho que mais do que a gente, né? Se está no sinal, a pessoa está pedindo direto, em quase todo sinal tem gente com plaquinha pedindo coisa, né?
a gente lembra disso, saca o Tonga, né? Toma pra gente o sofrimento daquela pessoa e deseja, aspira que ela consiga encontrar as causas da felicidade, superar as causas do sofrimento, essas necessidades tão complicadas, né, e difíceis de serem satisfeitas e ao mesmo tempo tão necessárias para que você consiga fazer todo o resto. Se você não tem o que comer, como é que você vai fazer todo o resto? Então, a gente olha para essas pessoas e pratica, né? A todo instante a gente pode praticar. A gente precisa se lembrar disso, né? Se a gente conseguir lembrar, realmente é um apoio tanto para o nosso caminho. No ano 2000, ajudei a organizar e servir como intérprete em uma conferência sobre emoções destrutivas organizadas pelo Dalai Lama, que mais tarde foi descrita no livro Emoções Destrutivas, de Daniel Goleman. E desse encontro aqui, do ano 2000, que o Daniel Goleman escreveu esse livro, não sei se vocês já viram, né? Um livro super famoso, foi muito famoso, está esgotado, não tem mais edição, não tem mais publicação, né? Mas está esgotado faz tempo. Então, desse encontro do ano 2000, Daniel Goleman escreveu o livro Emoções Destrutivas, e nesse encontro que Dalai Lama perguntou para eles, que eles eram tão hábeis em falar sobre todas as emoções que causam tão mal às pessoas, mas será que eles seriam capazes de desenvolver alguma forma de ajudar os ocidentais a lidar com essas emoções e a lidar com esses problemas e a cultivar uma forma de viver mais equilibrada e que promova mais bem-estar? Então, Dalai Lama fez essa provocação e daí surgiu o CIB, que é o programa do qual eu sou professora, né? Que se todas vocês já fizeram o curso, algum curso ou mais de um. Então, foi desse mesmo encontro. Então, ele está dizendo aqui, né, que ele estava servindo de intérprete para a sua santidade e, durante o encontro de 5 dias, o filósofo Owen Flanagan citou estudos que indicam que pessoas exageradamente otimistas são mais felizes do que os realistas, que geralmente tendem à depressão. Se isso for verdade, parece que ficamos com apenas duas opções. Podemos ser exageradamente otimistas, esperando sempre que as coisas acabem bem, ou, como segunda opção, podemos ser realistas sóbrios, lidando apenas com os fatos, que são muitas vezes tristes e deprimentes. Mas há outra alternativa? Nossa, se fosse assim, a gente está ferrado, né? Eu acho que podemos encontrar essa alternativa no que poderia ser chamado de visão do Dharma, uma visão de bondade amorosa. Não discordo dos resultados desses estudos. A alternativa budista, a visão da bondade amorosa, é otimista, mas não no sentido de esperar por alguma coisa sobre a qual não temos controle, para transformá-la de uma determinada maneira, com apego ao resultado desejado. A bondade amorosa tampouco é pessimista, fixada às limitações do presente. É fácil nos sentirmos presos a essas limitações, dados o sofrimento e a frustração a que estamos expostos ao tomarmos contato com as misérias e com os traumas constantes da nossa aldeia global. Nesse ponto, o Dharma sugere que não nos fixemos a isso, que possamos ir mais fundo. A visão do Dharma implica uma visão de felicidade desprovida de apego, que não se baseia na expectativa de que as coisas saiam de uma forma ou de outra. Ela vai além do otimismo e do pessimismo, em direção a outro tipo de felicidade, aquela que, na palavra do Dalai Lama, tem outra base, a fé na verdade. Esse ponto aqui é um ponto também que a gente tem que ter essa atenção e essa reflexão, né, gente? Porque ainda hoje, que tem essa busca desenfreada por ser feliz, você tem que ser feliz, você tem que estar bem. Então, tem esse otimismo. Tem até uma palavra que eles usam, que agora, uma expressão que fugiu da minha mente. Não é otimismo tóxico. Enfim, tem uma expressão que se usa muito hoje em dia, assim, para essa loucura de você achar que tem que sempre que esperar o melhor da vida e buscar sempre só as coisas boas, só as coisas boas. Isso gera uma loucura, né? E nem sempre as coisas vão estar boas. E ser otimista só também não é suficiente, porque a gente está exposto a todas as causas de sofrimento. E, ao mesmo tempo, se a gente só visualizar no mundo as mazelas e os sofrimentos e não ver saída para isso, a gente vai sucumbir para o sofrimento constante. E também não é esse o caminho, né?
Então, a gente vai sacar agora a bondade amorosa para reconhecer a gama de possibilidades de ficar bem, de ser feliz, né? Que não só os otimistas são felizes, mas a gente pode ser feliz, mesmo que as coisas ao nosso redor e no ambiente externo não estejam tão bem como nós gostaríamos, desejamos ou imaginamos que devesse estar, sem apego e sem fixação a nenhuma ideia, a nenhuma construção do que tem que ser para eu ser feliz, eu tenho que ser assim ou assado. Se não for assim ou assado, eu não vou ser feliz. Então a gente desconstrói essa ideia, né? E vai além dessa superficialidade de porque aqui também estão falando de uma felicidade. Eu não li os artigos, eu não fui tão profundo nos estudos desse encontro, assim. Eu li muita coisa, mas esse artigo em específico eu não li, o que falou sobre isso, né? Mas eu imagino que se tratava também de uma relação de felicidade hedônica, né? Eu penso que eles não estavam considerando esse nível mais profundo de bem-estar. Podemos ver isso depois, posso dar uma pesquisada. Mas o que, tudo bem até aqui? Tem alguma coisa para dizer? Seguimos. Aqui, então, o Lama está fazendo um apanhado geral das 4 qualidades, né? Das 4 virtudes que nós. Então, ele falou sobre o Tonglen, para a gente sacar o Tonglen a todo momento, e agora está trazendo essa visão sobre felicidade, né? E a lição é de que as pessoas que, de forma geral, são felizes, que mantêm um sentimento de bom humor, de ânimo e de bem-estar, são aquelas que encontram muitas pequenas coisas ao longo do dia com as quais se alegrar. Por outro lado, episódios ocasionais de experiências drasticamente positivas, como ganhar na loteria ou alcançar um objetivo muito importante, como ter sucesso em um grande investimento, tem muito pouco impacto sobre a sensação geral de bem-estar das pessoas. Assim, cultivar a alegria empática pode, de fato, pouco a pouco, inundar a sua vida de felicidade. Então, aqui ele já traz uma outra qualidade que vai nos apoiar nessa percepção de qualidade. A gente não precisa de grandes feitos para reconhecer esses momentos de alegria. Ele se apresenta para a gente várias vezes durante o dia, infinitas vezes durante a nossa vida. Mas a gente precisa reconhecer, né? A gente facilmente deixa passar, porque a gente sempre está esperando um grande acontecimento, até aquela explosão de alegria que passa no mesmo ínfimo segundo que ela surgiu, né? Então, cultivar a alegria empática pode, de fato, pouco a pouco, inundar a sua vida de felicidade. A equanimidade, também conhecida como igualdade e imparcialidade, não deve ser confundida com indiferença ou simplesmente um sentimento desprovido de prazer ou de dor. A qualidade interior a ser cultivada aqui é mais do que um sentimento. É uma postura, uma atitude, uma maneira de perceber os outros, que não envolve nem apego ao que estão próximos, nem aversão a qualquer pessoa que possa impedir a nossa felicidade. Assim, a equanimidade, no contexto das 4 qualidades incomensuráveis, equilibra a nossa perspectiva em relação aos outros. Então, isso aqui é um ponto super importante de reconhecer apego e aversão. E a gente lidou com isso lá nas práticas de insight, né? Quando a gente falou da atenção plena aos sentimentos. Então, vê que é um aprofundamento e todas as práticas elas vão permeando uma a outra, né? Umas às outras. Não são coisas isoladas. Nós transcendemos o apego e a aversão, atingindo um senso de equilíbrio. Baseia-se simplesmente no reconhecimento de que todos os seres sencientes, humanos ou não, estão, assim como nós, em busca da felicidade e desejando estar livres do sofrimento. Todos, né? Esse é o ponto-chave também para nosso caminho. Todos os seres sencientes, humanos ou não. Assim como nós, que a gente reconhece essa proximidade, essa humanidade compartilhada ou essa busca compartilhada enquanto ser senciente. Todos, sem exceção, estão buscando ser felizes e estão buscando não sofrer.
Só que nesse movimento de buscar ser feliz e de buscar não sofrer, tomado pela delusão, pela fixação às identidades, apego e aversão, a gente se embola todo no caminho e aí gera mais causa de sofrimento. E buscando a felicidade, como diz Shantideva, a gente cava as causas do próprio sofrimento. Então, a gente precisa reconhecer isso. Isso tem que ser quase um koan para nós. Lembrar sempre de que todos estão buscando ser felizes, todos estão buscando não sofrer. No entanto, todos nós, exceto aqueles que estão muito, muito adiante no caminho, estamos sujeitos às aflições mentais. A nós aqui. Quando vemos, por exemplo, alguém sob o efeito da raiva, do desejo e do ciúme, com toda a honestidade, temos que admitir: sei bem o que é sentir isso. A equanimidade acessa essa realidade e quebra as barreiras, equilibra as noções do próximo e distante. Aqui o desejo que cultivamos é: possa eu viver em equanimidade, livre do apego e da aversão pelos que estão próximos e distantes. Quando a gente faz essa prática voltada para a gente, né? A gente tem essa aspiração de viver livre de apego e de aversão. Quando a gente está livre realmente de apego e de aversão, a gente não tem distinção entre quem está perto e longe. É próximo ou distante, né? Todos são iguais, estão no mesmo nível, né? Desenvolva a preocupação, bondade amorosa, compaixão e carinho pelos outros de forma imparcial, independente do seu comportamento. Esse tipo de equanimidade é indispensável. Sem ela, o amor, a compaixão e a alegria empática serão sempre condicionadas. Serão sempre direcionadas às pessoas que são mais próximas da gente, que a gente ama mais, que a gente quer bem. E os outros que estão distantes, ou que a gente não gosta, não vão ser dignos de receber essas qualidades, né? Esse amor, compaixão e alegria. Sem ela, o amor, a compaixão e a alegria empática serão sempre condicionais, maculados pelo apego autocentrado. Então, a equanimidade, essa imparcialidade, é um componente essencial das 4 qualidades incomensuráveis. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Vamos seguindo, então. Acho que vamos ver, né? Não sei se a gente vai acabar hoje, mas acho que vai. Se não acabar também, a gente acaba na semana que vem. Quando comecei a aprender meditação com Geshe Rabten Dharamsala, na Índia, em 1971, ele me aconselhou a meditar longamente sobre a equanimidade, vendo todos os seres como se fossem os meus próprios pais e mães, irmãos e irmãs. O nosso apego aos que são próximos e queridos, a nossa aversão aos que impedem a realização dos nossos desejos e a nossa indiferença ao restante, que parece irrelevante para o nosso próprio bem-estar, tudo vem da ilusão do autocentramento, da gente como centro do mundo, né? Todo o resto a serviço desse eu. Como um médico compassivo que atende a todos os pacientes de forma igual, independente da gravidade de sua doença, o budismo considera todos os seres igualmente merecedores de felicidade. Essa imparcialidade é a base para todas as demais práticas espirituais. Geshe Rabten explicou como a sabedoria sustenta essa preocupação amorosa e imparcial com o bem-estar dos outros. Quando sentimos ódio por alguém que consideramos um inimigo, apreendemos a existência dessa pessoa muito intensamente, como se tivesse uma existência inerente, de uma maneira muito real e vívida. Quando a gente está com raiva de alguém, né? Pensa aí na sua... Mas se investigarmos a maneira verdadeira pela qual essa pessoa existe, descobriremos que, analisando as partes que constituem o seu corpo, seremos incapazes de encontrar uma base verdadeiramente existente para o rótulo inimigo. Da mesma forma, não há nada inerente nos sentimentos dessa pessoa ou em sua mente que vá resistir à nossa investigação e revelar-se como uma base real para um inimigo. Podemos também aplicar esse tipo de raciocínio a um objeto ao qual temos forte apego, alguém a quem nos sentimos fortemente apegados. O nosso amor, preocupação e compaixão pelos outros devem se estender igualmente a todos,
E isso só é possível quando a equanimidade é cultivada. Desenvolver esse tipo de equanimidade naturalmente dá origem a uma maior paz mental, conforme nos libertamos dos extremos do ódio e do apego. É essa paz mental que é necessária como base para um maior desenvolvimento. Se nós pensarmos num inimigo qualquer, ou numa pessoa qualquer que a gente tem uma dificuldade, quando a gente está vivendo essa experiência da dificuldade, da raiva, do ódio, da aversão, do que for, a gente tem sempre essa ideia dessa pessoa muito formulada na nossa mente, não é? Quando tem uma pessoa que fez alguma coisa e você está com raiva dela. Quando você pensa na raiva, sente a raiva, vem junto a imagem da pessoa. Acontece isso com vocês, com todos nós, né? Que ele está dizendo, se a gente for investigar o corpo dessa pessoa pelas partes, esse ser que é o objeto da nossa raiva, ele não existe por si só. Onde é que ele está? Ele está no braço? Ele está na cabeça? Ele está na perna? Onde é que está esse ser? Esse objeto? A gente vai desconstruir, vendo, olhando, analisando e procura esse ser no corpo. Não, mas aquilo é só um corpo. O corpo dele não fez nada. Ele falou tal coisa. Aí você vai investigando. Onde é que está a pessoa, esse inimigo que eu tenho, essa pessoa que me gerou tanta raiva, que está me causando tanta raiva? E a gente vai investigando. E a gente vai perceber que essa pessoa ela não está ali, né? O objeto da nossa raiva não está lá fora, na pessoa, no acontecimento. Está aqui dentro, na ruminação, nos conceitos e no encadeamento de coisas que a gente vai falando para nós mesmos, que vai gerando, criando essa fantasia, esse ser fantasioso, porque na verdade ele não existe, né? Que vai gerando tanto sofrimento para a gente. Então, se a gente abre mão disso tudo, o sofrimento não tem um objeto para se ter raiva. Então, para que a gente está com raiva? Então, é uma coisa super profundo, né? E é uma prática mesmo profunda. Mas aí, ao mesmo tempo, também, não é se deixar ser maltratado ou abusado pelos outros, né? É ser presente, cortante na hora que tem que ser, mas não arrastar esse sofrimento para a vida. Se a pessoa está falando uma coisa que não está bom, está sendo desrespeitoso, então corta na hora. Olha aqui, não é assim. Mas se a gente leva isso com a gente, não faz sentido nenhum. E aí a gente cria uma limitação para a nossa própria prática de equanimidade, porque a gente olha para essa pessoa e não vai conseguir ver ela como uma pessoa que está buscando ser feliz e não sofrer. E aí a gente não consegue direcionar todas essas aspirações para essa pessoa, por causa de um monte de coisa que nós mesmos construímos na nossa mente, né? Olha a loucura que olha a trama maluca que a gente vai construindo na vida. Vamos seguir? Mais um bocado? A indiferença que sentimos em relação a algumas pessoas realmente não tem nada a ver com as suas qualidades pessoais ou comportamento. Da mesma forma, os atributos amigo e inimigo não são inatos a ninguém. Nós projetamos esses rótulos nas pessoas com base no relacionamento que temos com elas, especialmente em termos de como tem afetado ou podem afetar o nosso próprio bem-estar. Mas essas relações, inevitavelmente, mudam com o tempo. Alguém que consideramos nosso amigo mais querido pode se distanciar ou até mesmo se voltar contra nós. Pessoas que nos eram estranhas podem se transformar em pessoas queridas, enquanto outros se tornam nossos inimigos mais temidos. E mesmo aqueles que temos temido e odiado podem tornar-se vagas lembranças ou até mesmo amigos queridos. Os outros não são a verdadeira fonte de nossa alegria ou de nossa tristeza. Classificar e reificar pessoas como amigo, inimigo e estranho é algo que se baseia em uma noção delusória de eu e meu. Esses atributos equivocados surgem de uma atitude de autocentramento, de convicção de que o bem-estar dos outros é significativo apenas quando contribui para a nossa própria felicidade. Aquilo que a maioria das pessoas acredita é a prova da sua invalidade
já que cada um de nós é um amigo ou um inimigo ou um ninguém aos olhos dos outros. Oi, oi, um choque de realidade para nós, gente. Segundo o budismo, a causa imediata da equanimidade é assumir a responsabilidade por nossa própria conduta. Para entender o significado completo dessa afirmação, é preciso compreender ao menos os fundamentos da teoria budista sobre o karma. A essência dessa teoria aparece em muitas das grandes tradições espirituais no mundo. Você colhe aquilo que semeia. No budismo, esse princípio é interpretado dentro do contexto da reencarnação, no qual nossa conduta em vidas anteriores influencia o que experimentamos nessa vida presente. Se semeamos a boa semente do comportamento virtuoso em vidas passadas, poderemos colher uma safra de boa sorte nessa vida. Quando os outros nos tratam com bondade, isso representa, em parte, o reflexo da bondade que demonstramos aos outros no passado. Quando somos tratados de forma rude, isso pode ser visto como um amadurecimento na forma como tratamos os outros no passado. A falsificação de equanimidade é a indiferença, simplesmente não se importar com ninguém. Diametralmente oposto, o inimigo distante da equanimidade é a dependência e o apego aos nossos entes queridos, e a aversão a qualquer um que esteja no caminho do que consideramos felicidade. Isso levanta um ponto importante para aqueles que não são monges ou monges, aqueles que vivem no mundo com famílias. Como mantemos a imparcialidade no que diz respeito à nossa família, aos nossos entes queridos e assim por diante. Do ponto de vista prático, se somos responsáveis, se vocês tiverem dúvida, por favor, falem, tá? É que eu acho que ele está explicando tudo tão claro aqui que eu não sei se tem algo que eu possa acrescentar, mas se tiverem dúvida, perguntem. Do ponto de vista prático, se somos responsáveis por sustentar uma família, temos uma quantidade finita de dinheiro para cumprir essa responsabilidade. Não temos recursos infinitos para ajudar todas as outras famílias do mundo. Como então podemos ser realistas e ao mesmo tempo praticar a equanimidade? Como seria um pai bodhisattva? Tome como exemplo a situação do Dalai Lama. De certa forma, ele é como um pai, mesmo que tendo sido monge desde criança, bem pequena. Nós poderíamos dizer que sua família é composta por todos os seres sencientes, mas sua família em particular são os 6 milhões de tibetanos que o veem como líder, como seu líder e sua fonte de inspiração. Ele sabe que essas pessoas o veem de uma maneira especial. E assim, grande parte de sua agenda bastante ocupada é dedicada a trabalhar para o bem dos tibetanos e ensinar o Dharma para os tibetanos, a sua família. Na verdade, ele usa seu tempo para viajar por todo o mundo e encontrar-se com outras pessoas que querem sua ajuda. E ele reza por todos os seres sencientes. Mas, em grande parte, ele trabalha para os tibetanos. Será que faz isso porque acha que os tibetanos são mais dignos de sua preocupação do que os bolivianos, os australianos ou os etíopes? Não. Ele se dedica mais conscienciosamente e está mais disponível para os tibetanos porque eles o veem de uma forma diferente dos outros. Simples assim. Por ter observado o Dalai Lama em muitas situações, às vezes servindo como seu intérprete, eu não acredito que ele ame os tibetanos mais do que as outras pessoas. Eu também não acho que sinta mais compaixão pelos tibetanos que sofreram com as violações dos direitos humanos por comunistas chineses do que por outras pessoas que sofrem genocídio sob outros regimes totalitários. Nem mesmo acredito que ele sinta mais compaixão pelos tibetanos do que pelos chineses, que têm oprimido o seu povo. Me parece que a sua compaixão é verdadeiramente imparcial. Por tê-lo visto em ação, sei que tal compaixão é possível. Da mesma forma, podemos ser bons pais e bons amigos, bons irmãos e bons filhos para os nossos pais, e ainda assim ter essa bondade amorosa, imparcial e incondicional. O cultivo da equanimidade é possível, e a ausência de limites das 4 qualidades incomensuráveis depende inteiramente dela.
A equanimidade é fundamental para que as outras virtudes possam realmente irradiar sem limites do nosso coração, né? Antes de encerrarmos essa discussão, vamos revisar os falsos representantes de cada uma das 4 qualidades incomensuráveis e ver como cada prática equilibra a outra. Quando o cultivo da bondade não funciona, o resultado é o apego autocentrado, que pode ser equilibrado pela meditação sobre a equanimidade. Quando a compaixão sucumbe ao falso pretendente, o pesar, podemos restaurar o equilíbrio dos nossos corações cultivando a alegria empática, observando as alegrias e as virtudes dos outros e de nós mesmos. Quando a prática da alegria empática se transforma em frivolidade, é possível superar isso cultivando a bondade amorosa, aspirando que todos os seres possam experimentar a verdadeira felicidade e cultivar as suas causas. E, finalmente, quando a equanimidade cede ao distanciamento indiferente, nós podemos reverter meditando sobre a compaixão, nos concentrando no sentimento dos seres sencientes, em como sofrem e continuam a semear as causas de sua própria miséria. Assim, cada uma das 4 qualidades incomensuráveis ajuda a equilibrar os desvios de outra. Aqui realmente temos um caminho para a realização de nós mesmos e de nossos companheiros humanos. Então, aqui finalizamos esta parte. Tudo bem? Sobre esse finalzinho, eu vou compartilhar só uma coisa que eu acho que fica mais fácil da gente entender, que aqui ele está falando de como são 4 qualidades, e cada uma delas apoia a outra, né? Quando ela está sucumbindo àquele falso facsímile, né? Aquele facsímile, né? Tem outra qualidade que vai ajudar a restituir o poder daquela que está meio assim. E aí tem um quadro que eu acho fantástico, que é aqui do livro As 4 Incomensuráveis. Eu gosto muito porque ele fica bem didático, assim. Então, aqui nós temos as 4 qualidades incomensuráveis, né? Esse quadro é aqui do livro As 4 Incomensuráveis, também do Lama Alan Wallace, né? E nesse livro ele fala sobre o cultivo dessas 4 qualidades incomensuráveis. Somente disso, né? Mas começa por chama, tá todo o caminho, que é a base, né, para a gente cultivar essas qualidades. Então, a gente tem a bondade amorosa, que pode ser confundida ou escorregar para um apego autocentrado. Aí aqui a gente tem definição, causa imediata, todos esses detalhes, mas a gente vai se ater aqui a ver como uma qualidade apoia a outra. Então, a gente está na bondade amorosa. Se ela escorrega para um apego autocentrado, uma ideia de que aquele ser ou aquele objeto é a causa do meu sofrimento, principalmente nos seres, né? Eu vou lançar a mão, cultivar e trazer a equanimidade como apoio para a prática de bondade amorosa. Se eu me apego a uma pessoa, significa que eu gosto muito dessa pessoa, eu quero ter ela aqui para mim. As outras, tanto faz. Então, eu trago a equanimidade. Essa pessoa que eu estou apegada a ela, ela não é diferente de nenhum dos outros, que a gente acabou de falar agora, né? Então, a equanimidade vai apoiar a prática de bondade amorosa. Se a compaixão estiver sucumbindo, né, pesando, né, escorregando para pesar, dor e depressão, nós vamos aí lançar a mão, buscar a alegria empática, reconhecer, observando a alegria e as virtudes dos outros e nos alegrando com as virtudes e as alegrias dos outros. E aí a gente deixa, isso equilibra esse pesar e essa depressão e essa dor e apoia o cultivo da compaixão, né? Se a alegria empática escorrega para a alegria frívola, né, prazeres fugazes, prazeres hedônicos, alegria, essa busca, né, pela felicidade hedônica, nós vamos buscar cultivar a bondade amorosa, essa felicidade, reconhecendo as causas da felicidade genuína. Se a gente está escorregando e se apegando a essas alegrias fugazes, a gente se perdeu da causa de felicidade genuína, que está muito além dos prazeres hedônicos, né? Então, a gente se lembra disso e reconhece essa possibilidade. E aí, a gente fortalece a nossa prática de alegria empática. Se a equanimidade
escorrega para indiferença, tanto faz, esse daí, não merece muito ser feliz, a gente busca pela compaixão. Na prática de compaixão, abrindo o nosso coração para desejar que todos os seres sejam livres de sofrimentos, vai nos tirar desse lugar de indiferença. E aí fortalece a nossa prática de equanimidade. Então, percebem como cada uma vai apoiando a outra. Elas não são separadas, né? E esse quadro eu gosto porque ele é bem explicativo, né? Ele tem mais detalhes aqui sobre cada uma, mas eu acho que para a gente entender é mais fácil do que só lendo, né? Reconhecendo aqui. Bom, pelo menos para mim. E aí, assim, a gente encerra esse capítulo, né? Das práticas do coração. Eu sei que é muita coisa, né? E a gente retomando agora com tanta fala, 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 mas eu acho que esse final ele não tem coisas complexas, né? Apesar de que a equanimidade é em si só um desafio maior, mas eu acho que deu para entender, né? Como é que foi para vocês esse momento? Alguém quer falar? Aline, eu queria. Eu já vi esse quadro ou com você ou com a Jane Pille. Uhum. E é incrível, né, como a prática e esses anos todos vão fazendo diferença mesmo. Porque muitas das coisas que você falou hoje, eu sinto mais do que eu compreendo. E esse quadro que me pareceu tão complicado na época, estava tão claro hoje, então fico muito feliz. Que bom, né? É muito legal a gente perceber assim, e é esse caminho gradual, né, Leila? É gradual. Gradual. A gente vai, percebe uma coisa aqui, que daqui a pouco, por isso também os estudos são cíclicos, né? Esses É. livros, assim, e quando a gente estuda, não é uma vez só e acabou. A gente revisita o conteúdo, estuda de novo muitas vezes. E aí a gente vai lendo, percebendo e sentindo coisas que no início a gente realmente não percebia, não sentia. Que Hum, eu tenho a sensação, assim, que a gente vai preparando o terreno, né? A gente chega, aquilo tá cheio de erva daninha, assim, e a gente vai podando, vai abrindo espaço, aí daqui a pouco a gente percebe outras flores, né? Mas precisa abrir esse espaço, deixar a luz entrar, né? E eu acho que o caminho é esse, ao longo do tempo que a gente vai fazendo, vendo e vendo de novo, a gente vai percebendo esses detalhes, né? Essas florzinhas menores que estavam ali no jardim, a gente não conseguia ver antes. Não é muito hum, precioso mesmo. Que bom que você sentiu assim hoje. hum. Quem mais quer compartilhar alguma experiência? Não, eu vou encerrar a gravação e aí na semana que vem a gente se